Fala nação, estamos começando aqui mais um vídeo aqui no canal Carolino React para falar sobre as notícias do Flamengo, que é o nosso amor, e para falar também sobre as polêmicas do final de semana. Flamengo e Palmeiras ocasionou ali um jogo com bastante polêmica dentro e fora de campo, com os dirigentes mandando direto um para o outro, tivemos jogadores ali lesionados e vamos embora para mais um vídeo. Primeira notícia que a gente não pode deixar de passar, primeiramente, que no primeiro tempo ali tivemos um lance no qual o Léo Ortiz se machucou, o nosso camisa 10 da zaga, o nosso Léo Bigode, se machucou e a previsão é que ele fique 10 dias fora, e nesses 10 dias aí ele não vai estar presente nos dois confrontos ali contra o Racing. Ele vai estar disponível só para a próxima partida ali da Libertadores, tá? Contra o Fortaleza, eu acho que também que ele não vai poder estar. Ele não vai poder estar ali contra o Fortaleza. Mas, bom de tudo é que não foi nada muito sério, né? Não foi nada muito sério. E em breve aí, o Léo Ortiz vai estar novamente aí à disposição aí para o elenco aí do Flamengo, tá? Outra notícia é que o nosso gringo de Arrascaeta, ele já superou mais participação em gols do que partidas jogadas no Campeonato Brasileiro. Ele chegou a 26 partidas já no Campeonato Brasileiro, tá? E 15 gols e 12 assistências. 12 assistências. E, cara, questão de assistências e gol é a partida mais decisiva do Arrascaeta já no futebol brasileiro, incluindo a temporada ali que ele teve ali com o Cruzeiro, né? Quando ele chegou, foi diretamente para o Cruzeiro e o Flamengo comprou ele do Cruzeiro. Naquela polêmica transação lá entre o Rodriguinho e o Arrascaeta. 63 quilos de alcatra limpinha, lembra? Então, hoje está dando resultado. Tendo visto que desde 2019 ele vem somando ótimos números com a camisa do Flamengo, mas essa é sobrenatural. Essa daí é uma temporada de almanaque, porque normalmente nessa fase da temporada o Arrascaeta ele vem assim, ó. Nessa fase da temporada ele dá uma caída, só que ao invés de ele estar caindo, ele está aumentando ainda mais o nível. É de se elogiar a comissão técnica do Flamengo, a preparação ali do Flamengo, a parte física ali do Flamengo, é de se elogiar e de a gente observar cada vez mais ali a condição e nível físico ali dos jogadores do Flamengo. Felipe Luiz falou na entrevista que o Saúl ele foi com uma dificuldade muito grande ali para o jogo contra o Palmeiras, sentindo muitas dores. Não sabemos ainda qual é o porquê dessas dores, mas vem ocasionando ali bastante dores e pode até ser uma preocupação ali para o Flamengo. Teve também uma zoeira do Vinícius Júnior, que postou nas suas redes sociais, galera, que pegamos aqui, eles ganharam lá contra o Getafe, e pegamos lá também, falando sobre o Flamengo. Ou seja, ganhou o Real Madrid, ganhou o Flamengo e ele ficou felizaço. Torcer aí pro Vinícius Júnior fazer uma ótima temporada e voltar aos radares aí de melhor do mundo. Uma coisa que tem que ser elogiada sobre os jogadores na partida de ontem é a partida no qual o Danilo fez ao entrar ali na vaga do Léo Ortiz. Cara, o Danilo, eu sempre fui um crítico do Danilo quando ele ia para a seleção, mas ele e o Alexandre, eu era um crítico nato, que eu não via esse futebol todo nele. Tanto no Felipe Luiz, quando ele ia para a seleção também, eu não via isso tudo nele. Diversos caras, o Rafinha sempre vi futebol nele. Mas esses caras, quando vêm realmente da Europa, eles vêm com que é muito a mais na questão tática, na questão de jogo, né, cara? O que o Danilo jogou ontem foi surreal. Ele anulou praticamente todas essas ações ali do Vitor Roque. Ele e o Royal tiveram uma partida ali muito correta.
O Royal, se eu não me engano, em 8 duelos ali que ele teve, ele ganhou 5 duelos. Em 8 duelos que o Royal teve no chão ali, ele ganhou 5, tá? E de 5 desarmes ali que ele foi tentar, ele foi vitorioso em 3. O Royal ele fez uma excelente partida, tanto o Alexandre também. É uma questão ali para a gente analisar bem detalhadamente. E também Samuel Lino e Luiz Araújo, taticamente foi surreal o quanto eles se entregaram no jogo, o quanto eles se dedicaram ao jogo. O Luiz Araújo é um cara que não pode ser reserva também no Flamengo, como o nosso 9 bolado, Pedro. O primeiro tempo que o Pedro fez ontem é digno de um 9 e seleção brasileira. Ah, John, mas o Pedro para a seleção, cara, eu particularmente sou muito contra beira a loucura, mas eu sou muito contra sim os meus jogadores do meu time para a seleção. Ano passado, o Pedro ele foi fazer um jogo na seleção, ele foi convocado e no treino da seleção ele teve uma lesão ali que impossibilitou ele no meio da temporada de ficar até o meio do ano de 2025 ali, no qual ele voltou ali já um pouquinho antes ali do campeonato do Mundial de Clubes. Olha, eu não concordo muito. Pro jogador é bom, pro jogador é ótimo, mas para mim, o jogador do Flamengo deveria ficar no Flamengo. Porque eu priorizo mais o meu time do que a seleção, qualquer seleção. Vejo Copa do Mundo de outra forma, vejo jogos de seleção hoje de outra forma. Eu priorizo muito mais o meu clube, hoje na mais questão de seleção brasileira, priorizo muito mais o meu clube do que a própria seleção. Tá? Fique bem claro isso. A coisa que saiu aí foi a questão extra-campo, né? Palmeiras emitindo nota, Abel Ferreira fugindo das notícias lá, fugindo das respostas na entrevista coletiva, e o Felipe Luiz surpreendendo nas declarações contra o Palmeiras, cara. Me surpreendeu bastante a fala do Felipe Luiz. Foram perguntados lá sobre o pênalti, foi perguntado sobre a falta. Eu já vou deixar meu posicionamento. Sim, foi pênalti, tá? É um pênalti que há discussão, sim. Sendo que muitos aí podem não lembrar, mas eu tenho uma memória de elefante. Eu vou lembrar de praticamente todos os lances contra o Flamengo. Um jogo contra o Bahia, se não me engano, se foi contra o Bahia ou contra o Fortaleza, no qual o jogador realmente ele faz o mesmo movimento com o Wesley, e o Wesley vai para frente e ocasiona que ele faz o gol contra. Vocês lembram disso? Lembram disso? Eu lembro. É um lance no qual é idêntico o de ontem, e o VAR não interviu. O VAR deixou seguir e ficou elas por elas. Ontem teve a carga, sim, para mim foi pênalti, mas acompanhei alguns aqui, diversos, praticamente todos aqui comentaristas falando, muitos falaram que foi pênalti, outros falaram que não foi pênalti, uns falaram que pode haver debate. Eu acho que, cara, poderia ter chamado o VAR, sim, foi um pênalti, mas é aquilo, cara, é aquilo que eu falo. O Abel, no caso do Abel, o Abel ele deixou muito a desejar quando ele foi beneficiado no jogo contra o São Paulo, e ele chega na comitiva falando que não viu o lance. Eu acho que isso é loucura, o cara não fala que não viu o lance, sabe? Ah, não viu o lance. Pô, cara, isso pra mim foi aonde ele era para ter tirado 10, ele ter chegado e falado, cara, ó, a gente foi beneficiado, isso colocou o Palmeiras no jogo, mas a gente não pode... Não, ele calou, deu de maluco, inventou uma regra falando que era sem querer, isso, aquilo, outro, e a gente falou hoje também que foi sem querer, entendeu? Isso quando ele erra naquele lance lá, em chegar e não falar o certo, ele coloca margem pra gente achar que a gente também quer, entendeu? No lance do Vitor Roque ali, foi falta, mas
O Vitor Roque e o Fux, eles pecaram numa coisa que o juiz não estava pitando aquele tipo de falta. Já tinha acontecido 2 lances daquele ali com a Arrascaeta e eles não deram falta. Eu acho que pelo critério no qual o juiz estava apitando o jogo, não era para ter voltado realmente. O Fux, ele deu muito mole, ele foi muito mirim, ele foi muito infantil naquele lance lá. Aquele lance ali, se vocês verem o lance, o Pedro ele estava de costa para a jogada, ele bateu de frente, empurrou, sim, que ele sai daqui. Aconteceu sim, mas o Pedro não estava olhando o que estava acontecendo, tanto que quando ele cai, ele dá 2 passos para frente, olha para trás, o lance já estava vindo em cima dele. O cara já dá o passe e acontece o pênalti. O Fux errou, cara. Ele poderia ter ficado de pé? Poderia, como o Vitor Roque também podia. O Danilo praticamente abraçou, mas quando o Danilo rouba a bola, o primeiro passe do Danilo é de lado, não é aquele passe para frente, como aconteceu no jogo do Corinthians, eu não concordei, como aconteceu no jogo do Fluminense, eu não concordei, porque, cara, isso não tira da minha cabeça que esse lance, ele tem que ser mudado. Lances como aconteceu ontem com o Flamengo no segundo gol onde ocorreu o pênalti, tem que ser daquele jeito ali. Ah, mas aconteceu a falta lá atrás, no início da jogada. Mano, mas os jogadores estão todos ali já atrás da linha da bola. O único jogador que não estava na linha da bola era o Vitor Roque, que tinha caído. Mas estava o Flaco Lopes, estava a Aníbal, a zaga estava toda composta, o meio de campo estava todo composto, os 2 laterais estavam na jogada. A gente tem que parar de ficar procurando picuinha dentro do jogo para ficar anulando o gol. Se for assim, vai praticamente todo jogo dar 0-0 e a galera vai pro estádio, é para ver gol, irmão, é para ver gol, é para ver gol. Eu sou, que nem eu falei, o Vampeta fala, qualquer tipo de mão dentro da área é gol. Para mim é a mesma coisa, que eu quero que a galera saia gol dentro do jogo. É chato. Jogo 0-0, 1-0, sendo que teve N possibilidades ali de ocorrer gols. Sabe? Eu sou muito chato e penso muito diferente nessas questões. Para encerrar o vídeo, eu vou ficar com a fala do Felipe Luiz. Eu vou ficar com aquela fala do Felipe Luiz, porque aquela fala ali foi bem conclusiva. É uma fala que mexeu muito com a notícia ali dos palmeirenses. Eles têm o direito sim, estão no direito sim de reclamar ali naquela questão do pênalti, estão sim no direito de reclamar na questão do pênalti, mas aquela partida de ontem comprovou o quanto a arbitragem no Brasil ela é ruim. A arbitragem no Brasil é péssima e comprovou que ontem aquilo ali jogou por terra o que eu pensava na questão do favorecer apenas o Palmeiras. Jogou por terra. Jogou por terra porque no jogo contra o Botafogo teve erro, no jogo Bragantino e Grêmio teve erro, no jogo São Paulo e Palmeiras teve erro, no jogo Vasco e Vitória teve erro. Praticamente todos os jogos estão tendo erro. Mas o Palmeiras foi o mais beneficiado. E a fala do Felipe Luiz um time que não pode reclamar de arbitragem nesse campeonato é o Palmeiras. E é verdade. São 15 pontos que o Palmeiras obteve com a ajuda da arbitragem. E se não fosse esses 15 pontos, o Palmeiras teria 45. E com 45, o Palmeiras estaria disputando a entrada ali no G4. Provavelmente ele estaria fora do G4, brigando ali por uma pré-Libertadores. Vocês têm noção do que é isso? O Palmeiras está brigando por título com 15 pontos de erros de arbitragem. Isso é surreal, pô. O Flamengo foi ajudado no passado? Foi. O Flamengo ganhou um campeonato carioca em cima do Vasco, errado, com o gol do Márcio Araújo? Foi errado. Onde o Felipe teve aquela frase lá, errônea, roubada é mais gostoso? Foi errado. O Flamengo diversas vezes. Em muitos lances o Flamengo foi beneficiado. Como o Corinthians foi beneficiado em 2005. Como em 95 o Santos também foi prejudicado. Como o Guarani já foi prejudicado. Como o Inter já foi prejudicado. Como o Vasco já foi prejudicado. Como o Palmeiras já foi prejudicado. De tudo entre essas épocas, o que acontece é a quantidade de câmeras que tinham antigamente
a quantidade que tinha hoje. Hoje a gente erra em prova de consulta, a gente erra olhando o VAR, com 4 marmanjos olhando dentro de uma sala, podendo voltar e decidir aquele lance, eles erram. Os caras não chamaram no lance. Eles erram. Para você ver a qualidade péssima que é o futebol brasileiro. Isso é extremamente ruim para o produto. É ruim para o produto. É ruim para o produto Campeonato Brasileiro. Isso está descredibilizando. Parece que quem está ganhando os jogos é quem chora mais. Se você chorar, o Botafogo, antes com o jogo com o Flamengo, a gente contratamos uma empresa independente para analisar a ação do árbitro. Que isso, cara? Aí o que me acontece? Um pênalti nítido, os caras não dão. Aí o Flamengo solta uma nota, deixa a bola rolar. O Flamengo soltou uma nota, deixa a bola rolar, colocou lá os acertos, os erros do árbitro. Aí o árbitro, amarela. Parece que vai ganhar o campeonato. Quem for chorar mais? E não era para ser assim. Mas também eu entendo a quantidade de pressão que os árbitros estão. Cara, os dois times antes. O Vasco e Cuiabá e Novo Horizontino. Os caras vê lá, árbitro X. Os caras já começam a soltar nota, isso, aquilo outro, isso, aquilo. Meu Deus, que isso, cara? Então, é basicamente isso daí. Eu vejo a arbitragem muito pressionada. E uma coisa que eu queria que mudasse nas regras ali do futebol é a questão do desafio. O mesmo desafio que tem no vôlei e no basquete. Cara, seria muito massa. Seria muito bom porque suponhamos que no jogo, como nesse jogo aí, Flamengo e Palmeiras, tivesse pedido o desafio, o Abel Ferreira pedisse um desafio. O árbitro teria que ter ido lá. Vamos supor, um desafio por tempo, ou 2 por jogo. Um desafio por tempo ou 2 por jogo. Entendeu? Se fosse contra o Flamengo, Felipe Luiz no jogo passado contra o Botafogo, os caras falaram que era pênalti, sei lá, faz um sinal de tempo, que nem no basquete é assim, sei lá, inventa um modo de pedir um desafio, sei lá. Pedir um desafio seria legal, seria bacana. Iria ajudar bastante até a arbitragem. Iria até comprovar que os erros dos caras, ou o desafio que eles estão pedindo dentro do jogo, vocês resolveram dentro do jogo. E não ia ter essa confusão do lado de fora. Porque foi pedido, foi revisado. Entendeu? Mas para isso deveria ter uma arbitragem capacitada para resolver esse tipo de problemas. Entendeu? E é basicamente isso, rapaziada. Ative o sininho, se inscreva no canal. E deixe o seu comentário aí, o que você achou sobre esse vídeo, o que você achou sobre esse jogo polêmico. O seu comentário é extremamente importante para o nosso canal. E ter você aqui é muito importante também para o nosso canal, tá? Muito obrigado desde já. Tamo junto, valeu. Até a próxima.